Vídeo de hoje do canal do Nicola traz notícia importante sobre James Rodrigues e São Paulo. Bora falar também sobre a ótima fase de Lucas Veríssimo, que acabou de chegar e tem jogado bem no Corinthians. Já no Flamengo, renovação de contrato avançada, mas não se trata de Bruno Henrique. Preciso te falar também sobre a última tentativa do Cruzeiro na busca por um técnico. Rodrigo Caetano de saída do Atlético Mineiro, sou capaz de cravar que ele não permanece para a próxima temporada. Tem também informações sobre o Santos, que anunciou de forma oficial um atacante colombiano e tem interesse em outro, esse marroquino. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. A Lusa estreia nas quartas de final da Copa Paulista no próximo sábado em Presidente Prudente, jogo 16 horas contra o Grêmio Prudente. Lusa, com a melhor campanha da fase de grupos da Copa Paulista, pega o oitavo colocado. Jogo da volta no sábado seguinte, 15 horas, no Canindé. Já Soteldo foi multado pelo Santos pela expulsão contra o América. Ele foi expulso aos 49 do segundo tempo, causando revolta no técnico Diego Aguirre, nos jogadores. O próprio João Paulo, capitão do Santos, acabou cornetando a atitude do Soteldo, que tem dado várias mancadas. Soteldo usou as redes sociais para pedir desculpas pelo cartão vermelho. Já o Botafogo contabilizou 379 cadeiras quebradas por torcedores do Flamengo no confronto no Newton Santos no último sábado. Dessa maneira, o Flamengo vai ser obrigado a assumir um prejuízo de 151 mil reais. Bora falar sobre Johnny, volante que pertence ao Internacional. Ele foi cortado da seleção norte-americana por conta de uma lesão. Vai fazer tratamento no Beira-Rio com a intenção de estar à disposição pro confronto contra o São Paulo. Fechando o giro de notícias, Luizito Soares é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols e é quem mais deu passes para gol no Campeonato Nacional, são 5 assistências. Fase do uruguaio bastante legal, pena para o torcedor tricolor que ele vai embora no fim dessa temporada, já tem acordo com o Inter Miami. Quero contar também que Fernando Diniz e John Arias podem se tornar cidadãos cariocas. Essa é uma proposta feita pelo presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, o Carlos Caiado. A saideira do giro de notícias: Sérgio Ramos é o mais novo reforço do Sevilha. Zagueiro espanhol da seleção, com passagens para o Real Madrid e PSG, está de volta ao seu primeiro clube. Especulou-se que o Sérgio Ramos poderia ir para o Inter Miami. Também falaram que ele iria para a Arábia Saudita. No final das contas, deu acordo com o Sevilha. Bora falar agora sobre o Santos. O Peixe anunciou nessa segunda-feira a chegada de Alfredo Morelos, atacante de bons números nas passagens, tanto pela Finlândia quanto pela Escócia. Chega em fim de contrato, vínculo de 2 temporadas já foi anunciado e deve se colocar à disposição para jogar em breve. Ponta direita com boa facilidade para fazer gols. E pode não parar aí, o Santos também tem negociações de acordo com o jornalista Santi Aouna com um marroquino. O nome desse jogador marroquino, Achraf Benchark. Ele tem 28 anos de idade, chegou a ficar perto de fechar com o Al Rayyan do Catar, mas não houve acordo, está livre no mercado. Sua última temporada pelo Al Jazeera. Lá nos Emirados Árabes foram 33 jogos, 9 gols e uma assistência. Tenho contado para vocês que o Santos opera no mercado na tentativa de trazer o máximo de reforços possíveis. A busca é para evitar o rebaixamento. Peixe que foi derrotado pelo América no fim de semana. Bora de notícia exclusiva, quero cravar para vocês que a chance de Rodrigo Caetano permanecer no Atlético Mineiro em 2024 é muito pequena, para não dizer zero. Diante da reformulação do clube, depois da transformação em SAF, já tinha muita gente apostando dentro do próprio Atlético que o Rodrigo Caetano seria desligado nesse momento. O Galo decidiu ou preferiu mantê-lo até o fim da temporada e vai rescindir esse contrato na virada do ano, sem que exista a necessidade do pagamento de uma multa rescisória de 2 milhões e 700 mil reais. O contrato do Rodrigo Caetano é longo, mas essa multa rescisória vale apenas para a temporada de 2023. A partir de 2024 não há mais pagamento dessa multa. Estou contando para vocês que um dos motivos da saída do Rodrigo Caetano é a relação ruim que ele tem com o Rafael Menin, um dos 4Rs. Você sabe que o Galo foi dirigido nos últimos anos por esse colegiado, com o Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Esses 4 comandavam ao lado do presidente Sérgio Coelho. A partir do momento em que o Galo se transforma numa SAF,
Rafael e Rubens Menin, que vão mandar de fato, eles têm 68% das ações da SAF do Atlético. O Ricardo Guimarães tem cerca de 10% e o Renato Salvador nem faz mais parte dos planos. Bora falar agora sobre Odair Hellmann. Informação trazida nessa segunda-feira pelo pessoal da Trivela dá conta de que o Hellmann recebeu uma proposta para ser técnico do Cruzeiro daqui até o fim da temporada. E diante dessa oferta de um contrato bem curto, o Hellmann preferiu recusá-lo, dizendo que não vai aceitar um contrato tão básico, tão pequeno. Se o Cruzeiro quisesse fechar para a próxima temporada, ele toparia, só para a reta final do Campeonato Brasileiro não. Enfim, tentei contato com o Odair Hellmann, eu chamei no WhatsApp e ainda não tive resposta. Assim que tiver qualquer confirmação dele, posso acrescentar em cima dessa informação. Nesse momento é o que temos. O Cruzeiro vai completar uma semana sem técnico, desde a demissão do Pepa na semana passada. Alguns alvos foram tentados, o Antônio Oliveira do Cuiabá, o Paulo Autori, que hoje o diretor de futebol não quis assumir de forma interina até o fim da temporada. Cruzeiro que teve o Seabra como técnico interino no final de semana, empate com o Red Bull Bragantino num jogo em que o Red Bull poderia ter vencido mesmo atuando no Mineirão. Bora falar agora sobre um argentino super decisivo no Vasco da Gama. Eu me refiro a Pablo Verratti. Ele acabou de chegar, tem só 5 partidas pelo Vasco. E nesses 5 jogos, o Vasco marcou 4 gols, pois saibam que o Verratti teve participação em todos. Dos 4 gols marcados, ele fez 3, e no outro que ele não marcou, ele deu a cabeçada que obrigou o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, a espalmar, e aí o Serginho acabou por marcar. O Verratti se tornou a peça fundamental no Vasco na briga contra o rebaixamento, mas é necessário que o Vasco melhore consideravelmente seu sistema ofensivo. Assim como o Cruzeiro, são dois times que se defendem bem, tomam poucos gols, mas têm enorme dificuldade em transformar chances criadas em gols convertidos. E diante desse cenário, sem um aproveitamento bacana, ofensivamente as chances de vitória diminuem e também as chances de permanência na primeira divisão acabam se complicando. Verratti, que pediu para jogar no Vasco, ele foi artilheiro do Campeonato Argentino no primeiro semestre, tinha uma boa relação com os dirigentes do Belgrano e afirmou estar diante da chance da vida dele, tem dado conta do recado e feito um bom papel. Você tá curtindo o Verratti? Usa o espaço para comentário, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a renovação de contrato no Flamengo e se você imaginava que eu falaria sobre um acordo para que Bruno Henrique ficasse no Fla, vou te decepcionar. As negociações em andamento, em estágio avançados, são com o Fabrício Bruno. A curiosidade é que o Fabrício tem contrato longo. Não haveria necessidade de forma urgente de prorrogar o contrato dele. O Flamengo está preocupado em fazer essa extensão porque entende que o Fabrício Bruno tem um salário muito abaixo dos outros titulares. Ele ganha 350 mil por mês. Só a título de comparação, Rodrigo Caetano, que não joga há um tempão, ganha 800 mil mensais. E o Davi Luiz, que se tornou reserva, ganha 1,5 milhão de reais mensais. De fato, há uma distorção. O titular absoluto ganha muito menos do que os outros, mas haveria tempo para tocar essa negociação. Prioridade hoje tinha que ser a extensão do contrato do Bruno Henrique, que já demonstrou a intenção de ficar no clube e voltou muito bem da lesão. Ele passou quase 10 meses fora por conta de uma cirurgia no joelho, voltou arrebentando, foi o grande nome da vitória contra o Botafogo, mas até esse momento, segunda-feira, 17 horas e 39 minutos, nenhum contato dos dirigentes do Fla com os representantes do Bruno Henrique para a extensão desse contrato. Everton Ribeiro e Felipe Luiz vivem a mesma situação, são dois atletas cujos contratos terminam em dezembro, gostariam de ficar. Essa definição deve acontecer apenas um pouco mais para frente, talvez depois dos duelos contra o São Paulo na Copa do Brasil. E você acha que o Flamengo erra quando não oferece a renovação de contrato para o Bruno Henrique? Bruno já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil. Acho que ele não trocaria o Flamengo por um rival brasileiro, mas o Flamengo continua vacilando, pode ver, por exemplo, um Al Nassr, um Al Hilal, qualquer Al da vida lá da Arábia Saudita oferecendo um caminhão de dinheiro para o atleta e o levando de graça no fim desse ano. Bora falar agora sobre James Rodrigues, que deu uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Ele tinha a possibilidade de passar o final de semana descansando, como vários outros atletas do Tricolor. Você sabe que o São Paulo folgou na rodada, não jogou contra o Curitiba, mas James, em busca da melhor condição física, decidiu comparecer aos treinos no sábado e no domingo. Nessa segunda-feira, em vez de treinar com o São Paulo, ele se apresentou à seleção colombiana, que inicia a preparação para os confrontos das eliminatórias para a Copa. E é exatamente essa ida para a seleção que deve impedi-lo de se tornar titular nos confrontos contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Dorival pretende usar os próximos dias para fazer uma série de ajustes e preparar a equipe que enfrenta o Fla nos dias 17 e 24. Sem o James Rodrigues, que vai estar a serviço da seleção colombiana, o planejamento vai ser feito
Com outro time é possível que Luciano, Caleri e Lucas Moura formem o trio de ataque. De qualquer forma, o fato de o James Rodrigues ter se colocado à disposição para treinar num sábado e num domingo de folga deixaram boa impressão nos dirigentes do São Paulo. A avaliação é de que o James se apresentou muito abaixo, até por isso o Lucas tem jogado muito mais do que ele, mas o colombiano entende essa necessidade de se colocar em melhor condição física e tem tentado se esforçar para adquirir essa condição. A última sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares já confirmou que vai cobrar dos torcedores do Flamengo, no jogo de volta da Copa do Brasil, R$ 700 pelo preço do ingresso. Isso vai funcionar como uma espécie de reciprocidade. Isso porque os são paulinos que forem ao Maracanã vão precisar desembolsar R$ 700 no preço de ingresso cheio, 350 na meia entrada. O Flamengo vai conviver com a mesma situação no jogo do Morumbi, ingressos extremamente caros. Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Veríssimo, que tem jogado muita bola. Nicola, acabou de chegar, você já tá falando isso? Verdade, tem só 4 partidas. Fez uma partida contra o Cruzeiro 1-1, ficou de fora de um jogo e depois emplacou mais 3 partidas em sequência. Já deixou excelente impressão nesses 3 jogos. Se não foi o melhor do Corinthians nas 3 partidas, certamente esteve entre os melhores. Seguro, ótimo no jogo aéreo, capacidade de saída de jogo, muito difícil driblar no 1 contra 1. Esse cara é dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Só não esteve na última Copa do Mundo por conta de uma lesão que o deixou de fora por quase um ano. E foi exatamente por causa dessa cirurgia no joelho que o atleta perdeu espaço no Benfica, onde era titular absoluto. O Veríssimo não conseguiu voltar a ter oportunidade de jogo e foi nesse contexto que ele acabou aceitando e se acertando com o Corinthians, empréstimo de uma temporada sem o valor de opção de compra. Difícil imaginar que o Corinthians vai ter capacidade financeira para adquiri-lo em definitivo em junho do ano que vem. Benfica vai pedir pelo menos 10 milhões de euros, valor considerado muito alto por um defensor. Então, pro Corinthians, a ideia é utilizá-lo ao máximo durante esse período. Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, já se encaixou muito bem com o Gil. E acho que vocês vão falar pouco e vão sentir poucas saudades do Murilo, embora o Murilo também tenha enorme potencial. Você concorda? Discorda? Usa o espaço para comentário. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Abraço, tchau!